O solo também é um dos fatores que afetam as perdas de partículas sólidas ali do solo. E a gente quantifica essas perdas através da erodibilidade do solo. A erodibilidade do solo resulta da interação de fatores e de características que o próprio solo apresenta. E essa erodibilidade do solo depende dos atributos que afetam a taxa de infiltração de água no solo, a sua permeabilidade e a capacidade de armazenamento de água que este meio apresenta. A textura, nós vamos ver que a textura, a estrutura, características físicas do solo, bem como características químicas e características físico-químicas e orgânicas, contribuem aí, exercem um efeito nesta erodibilidade do solo. E essa erodibilidade depende desses atributos que afetam a taxa de infiltração, a permeabilidade, a capacidade de armazenamento de água e que também alteram, promovem uma resistência às forças de dispersão promovidas ali pelo impacto da gota da chuva e de transporte pela própria chuva ou pela formação de escoamento superficial sobre o solo. Então, são esses atributos do solo atuando de forma conjunta, de forma complexa, que irão promover a erodibilidade do solo. Assim como a gente viu na erosividade da chuva, não são fatores isolados, eventos de chuva, características isoladas da chuva, que irão contribuir mais ou menos com as perdas de solo, mas sim uma interação desses fatores como duração, frequência, intensidade da chuva, que no final, ao se associarem a essas características da chuva, irão promover maior ou menor perdas de solo, conferindo a esses eventos de chuva aí uma determinada erosividade. Então, essas características do solo físicas, características orgânicas, como a textura, a estrutura, que são atributos físicos do solo, a matéria orgânica, um atributo orgânico que interfere em características físico-químicas do solo, como, por exemplo, a geração de cargas elétricas. A matéria orgânica apresenta uma elevada densidade de cargas negativas. A permeabilidade do solo, que resulta aí da interação da estrutura, da textura, são elementos que apresentam uma elevada correlação com a erosão, com as perdas do solo. Então, essas características aqui, é que irão promover aí uma resistência do solo à erosão. Então, o próprio solo é um fator que afeta a erosão e as características que esse solo apresenta irão contribuir com maior ou menor intensidade da erosão, que nós chamamos de erodibilidade do solo. A estrutura do solo é um aglutinado de partículas sólidas formados pelas unidades primárias que compõem o solo, pelo silt, pela argila e pela areia. Essas partículas, elas têm a capacidade de se aglomerar graças à presença de outros elementos que estão contidos ali, como os óxidos de ferro e de alumínio, compostos orgânicos, carbonatos, a sílica e a própria argila, que atua como um material cimentante, promovendo a união dessas partículas unitárias, da areia, do silt e da argila. Esses agregados são estudados com bastante ênfase em pedologia, onde nós fazemos a realização da sua classificação com relação ao seu tamanho, ao seu formato, às forças de coesão dessas unidades estruturais. E a erosão do solo está intimamente relacionada com essa característica física do solo, com a estrutura. Solos que apresentam maior estabilidade de agregado são aqueles que possuem menor erodibilidade. São solos onde essas partículas estão atraídas com uma força tal que o impacto da gota da chuva reduz os seus efeitos sobre a erodibilidade do solo e sobre o transporte do solo.
Então, solos que apresentam alta desagregabilidade e transportabilidade são muito erodíveis. Solos que possuem poucos agregados também são solos com potencial maior de erosão. Macedo e Araújo, 2012, indicaram num documento que fala sobre recuperação de pastagens em sistemas integrados de produção, integração lavoura, pecuária, floresta, eles identificam que ocorrem melhorias em propriedades físicas do solo resultantes da associação de diversas espécies dentro de um sistema de produção. Esses sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta são um sistema agroflorestal onde nós temos durante um determinado período o cultivo de plantas de ciclo curto, né? Milho, geralmente são cereais, milho, feijão. E depois da retirada dessas espécies, essas áreas são ocupadas com pastagens, enquanto um componente florestal vai se desenvolvendo. Eu tenho, portanto, um consórcio, uma sucessão de culturas ali que contribuem com alterações em propriedades físicas do solo, como, por exemplo, no aumento da estabilidade dos agregados, na diminuição da densidade aparente do solo, na redução da compactação do solo e na elevação da taxa de infiltração. Foi o que esses autores, citando Macedo e Araújo em 2012, citando Vilela e colaboradores em 2001, mostraram que em áreas onde houve o consórcio de lavoura com pastagem, uma associação de lavoura com pastagem, um sistema de integração lavoura-pecuária, foi responsável por promover a maior participação na estabilidade de agregados com diâmetro maior do que 2 milímetros. Os agregados se tornam mais estáveis nessa circunstância em relação aos sistemas convencionais de cultivo com lavouras, né? Nós temos aqui lavoura de 1 ano e lavoura de 4 anos na terceira e quarta coluna, e nós podemos observar uma menor proporção de agregados estáveis, maiores do que 2 milímetros de diâmetro. Esses autores viram ainda que o teor de matéria orgânica nesses sistemas de lavoura ele é menor do que o teor de matéria orgânica no sistema de integração lavoura-pecuária. A estabilidade de agregados aí também foi evidente no sistema com rotação lavoura-pecuária, por ser maior, inclusive, do que na vegetação natural, onde eu tinha ali um bioma de cerrado. Esse resultado de estabilidade de agregados na condição de rotação entre lavoura e pastagem resulta da dinâmica das raízes nesse sistema aí. E nós, em função desse teor de matéria orgânica maior, aí no sistema de rotação lavoura-pastagem, a matéria orgânica contribui com essa aglutinação das partículas sólidas do solo, promovendo a formação de agregados. Provavelmente, a maior estabilidade de agregados observada aí na rotação lavoura-pastagem decorre, dentre outros fatores, deste aumento no aporte de matéria orgânica ali no solo. Existe uma força de atração das moléculas, né, de átomos e moléculas de uma massa, de uma substância qualquer, que faz com que elas apresentem uma certa resistência à sua ruptura. Nós chamamos a isso daí de coesão. Então, a terceira metodologia para a classificação dos agregados da estrutura seria o seu grau de desenvolvimento. Então, a formação dessas partículas secundárias a partir de partículas primárias, né, dependente aí de características que nós já citamos anteriormente, é o que garante esta coesão. Essa coesão, ela pode ser forte ou fraca, tá? Então, essa aglutinação das partículas sólidas do solo, ela pode ser forte ou fraca, com intervalos dentro dessa amplitude, tá? Então, as partículas unitárias ali podem estar muito coesas ou nada coesas entre si, ok? Nós estudamos os tipos de estruturas e podemos observar que esses tipos de estruturas resultam em formatos distintos das estruturas e em classes de tamanhos também
distintas para cada estrutura. Nem sempre o solo consegue formar essa estrutura, que são perceptíveis, ok? E quando isso acontece, nós não temos um solo onde a estrutura se desenvolve. É o que diz Ribeiro e colaboradores 2015. Existem, portanto, num perfil, setores, seções desse perfil, né, horizontes ou camadas, que não apresentam essa aglutinação das partículas primárias. Silt, argila e areia, elas podem até se apresentar juntas, unidas entre si, tá? Mas a massa de solo ali, ó, não contém uma unidade estrutural discernível, ou seja, eu não consigo retirar dali um aglutinado de partículas primárias e descrevê-las como inserindo na metodologia que nós apresentamos anteriormente para vocês, ok? Então, essas partículas, elas não apresentam uma agregação. Elas apresentam-se coesas, tem um aglutinado de silt, argila e areia, mas eu não consigo enquadrá-las dentro daqueles tipos, né, de estruturas que nós estudamos até aqui. Tá? Então, nestes casos, o arranjamento é descrito como maciço, com vários graus de coesão, desde muito a pouco coeso. Então, maciço seria a massa de solo que se destaca ali na seção de um perfil, que a gente não consegue caracterizar ali dentro de um tipo de estrutura, mas que apresenta um aglutinado dessas partículas primárias, certo? No outro extremo, no outro lado, tá? Nós teríamos aí, ó, principalmente em horizontes arenosos, as partículas primárias soltas, não apresentando nenhum tipo de agregação, sendo este arranjamento descrito como grãos simples, tá? Muito comum aí em horizontes A, E e C de solos arenosos. Então, nós conseguimos aí classificar as estruturas ainda de acordo com o grau de desenvolvimento, onde eu não tenho unidades estruturais e onde eu tenho unidades estruturais, tá? Então, sem estrutura, eu tenho os grãos simples, como eu citei agora há pouco, não há força entre as unidades estruturais, entre as partículas que façam com que elas se aglutinem e elas se comportam, portanto, né, de forma solta, grãos simples. Ou maciça, o oposto disso daí, uma massa muito coesa de solo se aglutina, as partículas primárias se aglutinam, formando uma massa muito coesa, porém que não é classificada em nenhum tipo de estrutura. Tá? Bom, como unidades estruturais, nós podemos classificar aí o grau de desenvolvimento, né, em fraca, moderada e forte. Essa classificação com as unidades estruturais, ela analisa dois aspectos importantes. Um deles é a resistência dos agregados, tá? E o outro é a proporção desses materiais agregados e de materiais não agregados, de materiais soltos. Portanto, o grau de desenvolvimento de unidade estrutural considerada como fraca, as unidades estão presentes ali e são pouco frequentes em relação à terra solta. Já o grau de desenvolvimento forte, as unidades estruturais elas são separadas com facilidade na seção que nós estamos estudando. E a gente não observa com frequência material solto de solo. Ou seja, a diferença entre a fraca e a forte é que os agregados apresentam uma coesão mais evidente, resultando aí, quando eles são deslocados da seção do perfil, em pouco material solto, tá? E o grau de desenvolvimento moderado seria o intermediário entre o fraco e o forte. Então, no moderado, o grau de desenvolvimento das unidades estruturais nessa categoria, né, no moderado, nessa condição, as unidades, os agregados ali, são bem definidos e eu não tenho muito material solto quando eu desloco esse material aí do perfil.
A textura do solo também é uma característica deste meio que contribui com as perdas do solo por erosão. A gente também não deve avaliar a textura de forma isolada, mas a textura ela contribui para, dentre outras coisas, com a formação das estruturas do solo. As unidades secundárias são constituídas por componentes que são separados ali numa avaliação granulométrica. Mas se a gente fizesse uma avaliação simplista com relação a este atributo, com relação à textura, nós podemos observar que os solos arenosos, que são dotados de partículas mais grosseiras, eles apresentam um afastamento dessas partículas, proporcionando poros maiores. E isso contribui com uma capacidade pequena de armazenamento de água e uma velocidade elevada de filtração da água nos solos que são providos com essa fração. Por outro lado, a argila, por apresentar uma elevada superfície de contato e estarem mais próximas umas das outras, as partículas sólidas ali que fazem parte desta fração, os poros apresentam um tamanho menor em relação à argila, conferindo a este solo características referentes à infiltração que fazem com que a retirada da água desses locais demande uma força maior em função da atração das partículas sólidas do solo e da água. Então, os efeitos de capilaridade ali, né, contribuem para que a velocidade de infiltração de água nesses solos, nos solos argilosos, seja menor em relação aos solos arenosos, ao que nós observamos nos solos arenosos. Mas eu gostaria de enfatizar que, mais uma vez, que as chuvas, né, assim como nas chuvas, no solo as características atuam de forma complexa e não de forma isolada. Então, a textura, que contribui com a formação das estruturas, afeta aí também o índice de erodibilidade do solo, né, fazendo com que este seja um dos fatores que promovem as suas perdas também. Se eu considerar a mesma classe textural, solos que tenham, por exemplo, comparando o solo A com o solo B, os dois apresentam 37% de argila. O solo que apresentar menor capacidade de formar agregados vai ser o solo que apresenta um maior índice de erodibilidade. Tá? Então, caso a textura seja semelhante e todos os outros fatores também, o solo que tenha menor capacidade de se estruturar, de produzir agregados estáveis, vai ser aquele que tem um potencial maior de perda de solo. Assim como o silt, a areia também não tem a capacidade de desenvolver estrutura. Então, logo, os solos argilosos, eles são responsáveis aí por apresentarem, né, menos suscetíveis à erosão dentro de certos limites, quando a gente considera a textura como um fator isolado, em comparação ao solo arenoso, tá? Por conta dessa capacidade aí de formar estruturas. Inclusive, a argila é um dos agentes cimentantes aí que contribui com a formação dessas unidades estruturais. É interessante a gente destacar que a velocidade de sedimentação de partículas sólidas do solo que estão ali no fluxo, né, do escoamento superficial, viajando num líquido, ela é proporcional ao quadrado do diâmetro dessa partícula. E essa velocidade de sedimentação, quando ela é baixa, como é o que acontece com as argilas em relação à areia, a transportabilidade dessas partículas é maior, tá? Então, resumindo, partículas grosseiras como a areia, que apresentam uma velocidade de sedimentação maior do que a argila, uma vez que essa velocidade de sedimentação é proporcional ao quadrado do diâmetro da partícula, nós percebemos aí que a areia ela se assenta no solo, tá? Mais facilmente do que a argila, considerando a mesma intensidade de uma enxurrada, de um fluxo, né?
de uma solução ali no solo, durante a erosão, durante o escoamento superficial. Então, partículas menores são mais facilmente transportadas do que as maiores. Então, percebam, a gente tem uma ideia de que o solo arenoso ele é mais propício, mais propenso a se perder as suas partículas, né, porque estão soltas ali, desagregadas, desestruturadas em relação ao solo argiloso. Mas, na verdade, isso é uma análise, né, considerando apenas a textura. Quando a gente considera a outras características inerentes aos processos erosivos ali, a gente percebe que se as partículas estiverem soltas no solo, né, incluindo a argila, que não faz parte de um agregado, ou se faz, é um agregado de baixa estabilidade e ela pode se desprender ali da estrutura, essa argila solta, ela também apresenta um potencial de ser transportada num fluxo, né, de uma solução ali no solo decorrente do escoamento superficial maior do que a areia. Os próprios agregados apresentam também uma velocidade de sedimentação. Se forem agregados pequenos, diminutos, né, do tamanho de partículas de areia, por exemplo, eles podem ser transportados. A infiltração da água no solo também é uma característica da água fortemente influenciada pelos seus atributos, e ela é dependente da textura do solo, que por sua vez afeta a estrutura, e também da quantidade de água presente ali no solo. Nós estudamos as estruturas do solo em pedologia e nós observamos aqui na figura que, em função dos formatos dessa estrutura, do tamanho dessas estruturas, existe uma alteração na infiltração da água que passa por este solo. Então, ao observar a figura à esquerda, nós podemos observar que a estrutura na forma granular e os grãos simples contribuem com uma rápida infiltração de água no solo. Nas imagens do centro, nós percebemos que a estrutura prismática ou a estrutura colunar, juntamente com a estrutura de blocos, contribuem aí com uma infiltração moderada. A velocidade de escoamento das partículas, das moléculas de água, por entre as partículas sólidas dos agregados e dentro dos agregados ali, acontece de forma moderada. E um solo desestruturado, né, com uma massa coesa de partículas sólidas ali, juntamente com a estrutura laminar, que são as imagens à direita da figura, ela contribui com uma infiltração lenta, alterando, portanto, aí a velocidade de infiltração ao longo de um perfil. A estrutura do solo, portanto, ela interfere na taxa de infiltração da água no solo. E essa taxa de infiltração, ela resulta dos poros que estão entre as partículas sólidas do solo. E as características dos poros que influenciam essa taxa de infiltração são o diâmetro desses poros, o arranjo desses poros, como eles ocorrem ali entre as partículas sólidas, e a continuidade dos poros maiores. Existe no solo a porosidade gravitacional, que nós chamamos também de porosidade de aeração. Nessa porosidade gravitacional estão os poros grandes, que apresentam um diâmetro maior do que 60 micrômetros. Então, nós temos aí espaços entre essas unidades, né, sólidas do solo, que são maiores do que 0,06 milímetros, né? Lembrando que um micrômetro é um milésimo do milímetro, ok? Essas partículas, quando elas estão desocupadas, elas permitem um fluxo contínuo de água e contribuem com a infiltração da água no solo, e evitando problemas de acúmulo de água que irão resultar no escoamento superficial das partículas que fazem parte ali do solo, sejam elas inerentes ao solo ou das partículas que foram aplicadas ali por intermédio do emprego de insumos agrícolas. Mas é bastante importante também a gente frisar que esses poros eles devem se manter desobstruídos. Daí a importância da formação de agregados.
porque se eu tenho partículas de solo de tamanho diminuto, como a argila, por exemplo, e essas partículas estão livres no solo, elas têm a capacidade, durante a movimentação desse fluxo de água, né, de se movimentarem no solo e ocuparem esses espaços porosos, aí obstruindo esses poros e diminuindo, portanto, a taxa de infiltração deste solo. Isso não acontece quando essas partículas estão fazendo parte dos agregados, estão aglutinadas, né? Eu não tenho partículas soltas ali. Solos que apresentam um gradiente textural, como é o caso aqui do argissolo, uma classe de solo bastante recorrente aqui no município de Tomiaçu e no Brasil, ao lado dos latossolos, são solos que apresentam alguns processos pedogenéticos específicos, como a argiluviação, que cria um gradiente textural ao longo do perfil. Esse gradiente textural pode conferir a estes solos uma maior capacidade de erosão. Neste processo pedogenético, nós podemos notar uma diferença de textura ao longo do perfil, resultante da movimentação de argila, da translocação de argila ao longo do perfil, saindo do horizonte eluvial e se alojando em horizontes subjacentes. Então, nesta imagem deste argissolo vermelho-amarelo, nós podemos observar que, em função da movimentação da argila por entre as partículas maiores, existe uma diferença aí na porcentagem de argila ao longo do perfil. Lá em cima eu tenho mais ou menos 20% de argila, e lá em profundidade eu tenho aproximadamente 40% de argila. Isso confere seções diferentes aí neste perfil. Eu tenho um perfil, uma seção arenosa ali no horizonte E e uma seção argilosa no horizonte B, próximo ali de 60 centímetros de profundidade. Abaixo ali dos 60 centímetros de profundidade, eu tenho um solo de textura argilosa. Essa diferença de textura, esse gradiente textural, confere a essas camadas, a esses horizontes superficiais, uma infiltração maior da água no solo, ao passo que nas camadas mais profundas, nos horizontes subsuperficiais, eu tenho menor permeabilidade. Quando um evento de chuva ocorre, a infiltração nessa seção superior ela é substancialmente maior, a velocidade, a taxa de infiltração é substancialmente maior em relação a essa seção mais profunda, onde a água se acumula com maior intensidade. Como eu falei agora há pouco, nós temos forças atuantes ali que promovem o contato das partículas sólidas do solo com as moléculas de água, como a capilaridade, por exemplo, e influenciam essa menor permeabilidade dessa seção. Isso faz com que, se essas classes de solo que apresentam esse gradiente textural ocorram em paisagens onde o relevo é declivoso, essa seção superficial do perfil apresenta um elevado risco de erosão, em função dessa diferença aí na infiltração de água ao longo do perfil. A erodibilidade do solo, representada pela letra K, que nós chamamos de fator K, na equação universal de perdas de solo, desenvolvida aí por Itmay e Smith em 1978, permite fazer uma predição das perdas de solo em função desta equação aqui. E essa erodibilidade do solo considera o teor ou a quantidade, a porcentagem, a massa de matéria orgânica por volume de solo, parâmetros referentes à textura do solo. Nós falamos bastante para vocês com relação a isso daí, um parâmetro físico do solo. Então, nós temos, portanto, o conteúdo de matéria orgânica do solo, né, que seria um atributo biológico do solo associado às características físico-químicas, também atributos físico-químicos, né? Lembrando que a matéria orgânica é responsável pela elevação importante nas densidades de cargas negativas do solo, decorrentes dos compostos fenólicos, né, dos grupos carboxílicos que nós temos ali, e
Características referentes à estrutura do solo, que decorrem aí da matéria orgânica, da presença de carbonatos, de sílica, de argila, né, da textura do solo, bem como da permeabilidade do perfil. A classe de estrutura varia de 1 até 4 e a permeabilidade do perfil de 1 até 6. Na classe de estrutura do solo, nós temos o valor, nós utilizamos o valor 1 quando essa classe de estrutura se refere a solos com estruturas do tipo granular muito fina. O valor é igual a 2 quando a classe de estrutura apresenta-se na forma granular fina. É igual a 3 quando acontece na forma granular média ou grossa e em blocos. E o valor é igual a 4 quando a classe de estrutura do solo apresenta-se de forma laminar ou maciça. Com relação à permeabilidade do solo, que varia de 1 até 6, eu tenho 1 para a permeabilidade rápida do solo, 2 para solos com moderada a rápida permeabilidade, 3 para moderada, 4 para lenta a moderada, 5 aos solos que apresentam permeabilidade do perfil lenta e 6 aos solos que apresentam permeabilidade muito lenta. O fator K, o fator erodibilidade do solo, ele é expresso em toneladas por hectare, por megajoule por milímetro, por hectare, por hora. Logo, esse fator expressa a erodibilidade do solo por unidade de erosividade da chuva. Eu tenho uma planilha aqui do Excel para a predição das perdas de solo, utilizando a equação universal de perdas de solo. Eu gostaria que vocês observassem aqui o fator erodibilidade do solo, marcado na célula com a coloração amarela. Eu vou alterar os fatores que compõem a equação aí de erodibilidade do solo, no que se refere ao teor de matéria orgânica, estrutura e permeabilidade. Então, para a mesma classe de estrutura e de permeabilidade do solo, eu vou mudar o teor de matéria orgânica. Com 2% de matéria orgânica, eu tenho 0,03139 toneladas por hectare por unidade de erosividade da chuva de perdas. Tá? Então, a erosividade desse solo, nesta condição, é de aproximadamente 30 kg por hectare de solo perdido por milímetro, por megajoule por milímetro por hectare por hora. Tá bom? O que acontece se eu aumentar o teor de matéria orgânica? O fator K aumenta ou diminui? Vamos ver. Eu vou sair de 2% de matéria orgânica para 4%. Olha o que vai acontecer com o fator K quando apertar o Enter. Ele diminui. Então, o aumento do teor de matéria orgânica diminui a capacidade que o solo tem, que o solo apresenta, de perder suas partículas por intermédio da erosão. Então, a matéria orgânica, o aumento da matéria orgânica, segundo a equação de Whitman e Smith, contribui com a redução das perdas de solo por erosão. Mantendo o teor de matéria orgânica, o que acontece se eu modificar a estrutura do solo? Lembrando que 1 se refere à estrutura com granulometria, uma estrutura granular muito fina, perdão, e 4 a estrutura laminar ou maciça, aquela estrutura cuja infiltração no solo é lenta, ok? Então, 4 seria referente ao solo que apresenta uma estrutura laminar ou aquela massa coesa de solo, né, que apresenta-se de forma maciça ali. Se eu diminuir esse valor para 2, onde a permeabilidade do solo vai ser maior, né, porque em 2 eu tenho estrutura granular fina, olha o que acontece com o fator K quando eu apertar o Enter. Ele diminui. Tá? Então, as perdas de solo diminuem em função da redução do valor de classe de estrutura. Solos estruturados com estruturas mais simples, né, que apresentam alta infiltração, uma velocidade de infiltração elevada, uma taxa de infiltração maior, promovem alterações aí
no fator erodibilidade do solo, reduzindo as perdas por erosão do solo. E a permeabilidade do solo? 1 se refere à permeabilidade rápida e 6 à permeabilidade lenta. Se eu diminuir este valor, o que acontece com o fator K quando eu aperto o Enter? Ele diminui mais ainda, porque a permeabilidade rápida evita que o solo fique saturado com água, né, e retarda o efeito aí do escoamento superficial, né, diminuindo então a erodibilidade do solo. Ok, pessoal?